certo? Se liga aí, vou fechar aqui, vou botar o aviso do link e a gente vai começar por lá. É nóis. Vou fechar aqui. Valeu, turma, até daqui a pouco. Vamos começar agora a live lá pela Twitch, então se liga aí, clica no link e vamos embora para lá, estou esperando todo mundo. Se você não puder assistir, não se preocupe, a gente salva e compartilha depois. E aí eu boto outro link e você assiste. É nóis, valeu. Começar agora a live lá pela Twitch, então se liga aí, clica no link e vamos embora para lá, estou esperando todo mundo. Se você não puder assistir, não se preocupe, a gente salva e compartilha depois. E aí eu boto outro link e você assiste. É nóis, valeu. Começar agora a live lá pela Twitch, então se liga aí, clica no link e vamos embora para lá, que estou esperando todo mundo. Se você não puder assistir, não se preocupe, a gente salva e compartilha depois. E aí eu boto outro link e você assiste. É nóis, valeu. Começar agora a live lá pela Twitch, então se liga aí, clica no link e vamos embora para lá, que estou esperando todo mundo. Se você não puder assistir, não se preocupe, a gente salva e compartilha depois. E aí, meus queridos? Sim, abrir aqui a Twitch para ver como é que tá. Pronto, beleza. Agora sim, vamos começar a abrir as gerências aqui e vamos ver como está o chat. Salve, salve aí. Vão se identificando, tá, galera? Vocês botam os links aí de vocês e fica complicado saber quem é quem, então, por favor, vão sempre se mostrando aí, vão falando. Mas é claro, né, boy? Tem que ter o feriado, a gente pensa que não toma banho, mas tem que tomar. É importante tomar banho no dia de feriado, viu? Bora, Gabriel Nicasso, beleza? Não, aí pentear o cabelo não, porque aí você já tá pedindo demais, certo? Pessoal, olha só. Vou aqui só dar uma minimizada aqui. Fecha aqui. Pra cá. Pronto. Ai, incomodei. Mexendo nesse negócio. Ah, pronto, agora sim, vamos lá. Vou subir e vou deixar aqui no cantinho em cima, certo? Vamos minimizar isso aqui tudo bem. Vai ficar um negócio bem lindinho. Bem arrumadinho. Fica a telinha aqui, ó. Eu já organizei esse negócio várias vezes, mas como eu sou um velho e velhos não sabem mexer nessas coisas, então deixa pra lá. Bom, vamos embora aqui então. Então vamos observar agora a tela. Vou travar a tela aqui e vamos embora. Pronto. Então, pessoal, olha só. A gente vai começar hoje. Ei, Diogo, melhor que eu? Que é isso, Ramon? E inclusive vai dar certo, porque Ramon tá na primeira série, né? Vou deixar gravando, vou deixar gravado, Marlon. A galera tava tudo no forró ontem, que eu tô ligado. Pessoal, então é o seguinte, basicamente o que a gente vai trabalhar hoje, o roteiro que a gente vai estar trabalhando hoje vai ser exatamente isso aqui. Cadê? Isso. Vou ter a telinha aqui para vocês agora, certo? E aí vocês têm aí qual o roteiro da live que eu montei aqui. Separei 10 tópicos aí para vocês, para que a gente possa então estar explicando aí um pouquinho melhor e com mais calma o assunto da avaliação de vocês, tendo em vista, né, os prejuízos que nós tivemos. E vamos então começar, né? Vamos então começar. O primeiro seria Protocolo do Kyoto, que foram os assuntos que não deu tempo de ver, certo? Então vou explicar aqui para vocês algumas coisinhas. O slide de vocês está sendo finalizado aqui também. Então simbora aqui. Qualquer coisa vão avisando aí o chat, tá? Que a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a nossa galerinha.
Bom, então basicamente, deixa eu abrir aqui no modo apresentação. Tá todo mundo visualizando aí? Tá tudo ok? Deu uma travadinha aqui, mas acho que tá rodando normal aí para vocês. Pronto. Ah, porque ele botou animação, aí eu evito colocar animação. Tá todo mundo escutando? Todo mundo ok aí? Daqui a pouco eu vou comprar aqueles desk, alguma coisa que tem para ajudar na transmissão. Então, gente, olha só. Então, vamos começar aqui lembrando que o assunto ele vai exatamente resgatar os aspectos de industrialização, os aspectos de revolução industrial, né? E aí chegamos em globalização, e de globalização nós chegamos no capítulo 3, certo? Do livrinho de vocês. Tá ok? Então, vamos lá, né? Bom, então é o seguinte, para relacionar, né, a globalização com a industrialização, o primeiro passo que temos é entender o que é globalização, certo? Meu querido, Nicásio, tá rolando aí ok? Tá todo mundo me escutando aí? Pode botar no chat aí, ok. A tela está acima das palavras. No caso, a minha cara? Sim, a câmera, né? Beleza. Deixa eu só fechar aqui momentaneamente a minha cara para a gente visualizar um pouquinho melhor isso aí. Deixa eu só deixar invisível aqui. Deixa assim por enquanto. Pronto. Acho que agora vai sumir. Posso resumir globalização como interação global? Ramon, não. Porque se você só resume dessa forma, você esquece de tudo que a globalização ela representa. Porque a globalização ela vai representar exatamente toda a ideia de que o avanço do comércio, a expansão comercial vai ser 1h30. Eu pretendo acabar de 3h45, mais tardar 4 horas. Vou estar aqui 1h15, normalzinho. Eu vou tentar ser breve também, certo? Tentar ser breve um pouquinho aí. Ítalo, não li, cara. Foi mal. É porque eu abri e fechei aqui algumas vezes o chat. Aí não apareceu, meu querido. Vixe, nossa senhora, Operação Condor, velho. Pera aí que a gente já tá em outro assunto, velho. A Operação Condor foi tipo o plano Marshall. Pera aí, a Operação Condor foi o plano Marshall da Ásia ou foi o da América? Para instaurar as ditaduras. Agora eu não tô lembrado, Pedro. Se foi o financiamento da Ásia durante a Guerra Fria ou se foi o plano de instauração das ditaduras na América. Ítalo, me tira uma coisa, tu foi meu aluno lá do Dom Bosco, foi? Que tá no Ciências? Isso, pronto, então exatamente. Foi a segunda opção que eu tinha dado exatamente. Exatamente. Certo? Mas aí lembrando que isso não vai cair na prova nono ano São José, tá certo? Então, olha só. Então, quando a gente fala de globalização, a gente tem que pensar em todo aquele passo a passo que teve, que começa ali nas grandes navegações, a partir do século XVI, onde a ideia era expandir o comércio. Mas como é que eu vou expandir o comércio? Ora, eu tenho que melhorar os meios de transporte. E junto com os meios de transporte... Ah, tá, então é o Ítalo do São José mesmo, né? Beleza. Não posso dizer globalização como apenas uma interação do mundo para um assunto muito abrangente, né? Você pode e não pode. Depende do que e como você vai falar. Entendeu? Eu posso dizer que a globalização é uma integração ou uma interação mundial através dos aspectos socioeconômicos, políticos, comerciais. Pronto.
Porque aí nisso você resume tudo que a globalização avança. Porque aí lembrando que nós temos a globalização comercial, nós temos a globalização a cultural, entendeu? Então, se eu falo de cultural, eu já estou falando que existe aí a parte social, entendeu? Que não está conseguindo entrar, vai postar no Classroom, vou sim, meu querido, vou sim. Deixa eu ver se eu bloqueei aqui alguma coisa. Acho que eu não bloqueei não. Aqui a galera pode seguir normal aqui. Isso. Galera que não vai conseguindo abrir qual coisa, vou... Eu vou entrar lá no Instagram então. Deixa aí, eu vou perder o chat daqui. Não, vou deixar aqui, porque a galera fica... A galera vê depois, certo? Bom, então a ideia da globalização é exatamente que ele está abarcando todas as áreas sociais. E tenha em mente o seguinte, a globalização ela foi um avanço dos meios de transporte e dos meios de comunicação, resultado dessa busca cada vez maior, né, cada vez mais ampla, sobre uma expansão econômica, uma expansão política e também uma expansão cultural. Porque a gente tem que lembrar que a cultura também faz parte da economia da sociedade, né? Faz parte da economia, faz parte da sociedade. Beleza? Então, outro ponto que a gente tem para começar é exatamente o que é que você deve pensar sobre globalização, né? Que a globalização ela surge a partir do capitalismo, da necessidade de retomar o comércio e de expandir esse comércio, certo? Então eu vou aprofundar as trocas comerciais, começo a dar as bases do que é o capitalismo, que vai ser a ideia de lucro, de eu gerar cada vez mais uma exploração, uma produção cada vez maior, né? E aí eu vou procurar avançar a chamada ciência. Eu vou procurar chamar e avançar os meios de... Como posso dizer? Os meios de transporte, os meios de comunicação. Por quê? Se eu quero gerar mais dinheiro, tenha em mente que tempo é dinheiro. E se tempo é dinheiro, eu preciso otimizar o tempo. Então, como é que eu vou otimizar o tempo, professor? É simples. Eu tenho que produzir mais rápido, eu tenho que produzir mais, eu tenho que ser melhor. Então, como é que eu faço para ser mais? Como é que eu faço para ser melhor? Eu tenho que procurar ferramentas, tenho que procurar estratégias que visem a melhoria do deslocamento, a melhoria da comunicação. E a partir disso que, em 1750, surge a primeira Revolução Industrial. Então, a partir da primeira Revolução Industrial, nós vamos ter uma série de mudanças, certo? Cadê o esquema dele aqui, de Schumpeter? Aqui, é isso que eu quero mostrar para vocês. Meus alunos em sala de aula visualizaram isso aqui. Beleza, a gente já viu isso aqui. Publiquei, inclusive, lá no Classroom esse texto aqui para vocês. E a ideia de Schumpeter, né? Schumpeter, carinhosamente chamado de Chupetinha, é que existe ondas de inovação, onde nós vamos chegar a um apogeu, um declínio, e aí nós vamos buscar sempre uma melhoria. Essas melhorias, elas estão cada vez mais rápidas, ou seja, o tempo está mais curto. Sim, Duda, ela vai ser postada, viu? Ela vai ser postada sim, beleza? Mandar um Pikachu aqui, mandar uma menina também aqui, consertando aí as coisas. E o Zop rezando aqui para vocês, pronto, ok? Bom, então o que é que acontece? Você começa a evoluir os sistemas de transporte e comunicação, os sistemas de produção e fontes energéticas. Ele é Dudu e não Duda. Ah, beleza, boy. Ah, tá, era porque é Dudu ARJ. Foi mal, velho. Foi mal, Eduardo. É porque eu tirei o segundo U e botei o A e ficou Duda. Foi mal, velho. Beleza? Gente, copiem o link da live e botem aí nos grupos que a galera acha que fica mais fácil de entrar. Mas foi mal aí, Eduardo. Foi mal, meu querido.
Então, olha só, como a gente falou em sala de aula, o que é importante aqui para vocês é exatamente pensar que para tornarmos os transportes mais rápidos e a produção mais eficiente, se fez necessário o quê? Criarmos um sistema de produção em massa, ok? Um sistema de produção em massa. E aí esse sistema de produção em massa, utilizando máquinas com um sistema de energia a vapor, vamos chamar isso de quê? Primeira Revolução Industrial, ok? E aí chega a Primeira Revolução Industrial. A Primeira Revolução Industrial vai continuar evoluindo, vai ter o seu apogeu, sendo que aí vai ter o declínio. Por quê? Qual vai ser o declínio aqui? O declínio, entre aspas, aqui, é que outras nações começam a se industrializar também. O Reino Unido e a França começam a perder essa corrida porque começam a surgir novos concorrentes. Aí vai vir a Alemanha, vai vir o Império Austro-Húngaro, vai vir o Império Russo, vai vir o Império Turco-Otomano, essa galera todinha fazendo fábrica e se aprimorando e tudo mais. E qual vai ser o resultado disso? Mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui, nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter a Primeira Guerra Mundial. Mas, professor, se a Primeira Guerra Mundial vai ser aqui na subidinha, então eu posso dizer que o topo dessa terceira onda, o apogeu dali da primeira para a segunda Revolução Industrial foi a Segunda Guerra Mundial? Exatamente, a Segunda Guerra Mundial. Foi quando nós chegamos num nível de produção científica muito acelerada. Aí nós vamos ter um declínio, né? Porque a gente vai ter ali as crises de 1929 e tal, pós-guerra. Aí vão vir, né, o início da Guerra Fria ali, ainda fria, vamos colocar aqui, aproveitar o tema. E aí nós vamos ter uma subida, que é exatamente a partir da corrida espacial, da corrida armamentista, uma nova revolução. Uma revolução petroquímica, uma revolução dos eletrônicos, a aviação cada vez mais rápida, sistemas de telefonia mais rápidos. Você tem um lançamento de foguetes, o Sputnik, por exemplo, então que vai gerar os sistemas de comunicação em massa como nós temos. E aí nós temos Ítalo, né? Janoski, é isso? Janoski? Eu acho que é. Exatamente. E aí você vai ter a guerra que vai impulsionar as tecnologias, porque obrigam as pessoas a trabalharem mais, não necessariamente por isso. Jaworski. Não necessariamente porque obrigam as pessoas a trabalharem, mas é porque se você tem uma tecnologia mais avançada, se você tem uma tecnologia de ponta, uma tecnologia diferente, ou se você tenta acompanhar essa tecnologia, você vai estar competindo. E as nações que não investem durante uma guerra nessas tecnologias, elas tendem a ficar para trás, ou elas vão sobreviver de guerrilhas. Entendeu? Então, resumindo, né? Como ele bota aqui, ó, Schumpeter ele bota aqui, historicamente, o primeiro Kondatreff coberto por nossa análise significa a Revolução Industrial, seria mais ou menos aqui, nesse período aqui, certo? O processo de absorção. Nós o datamos dos anos 80 do século XVIII, ou seja, 1780, que vai até 1842, mais ou menos por aqui. O segundo cobre o que chamamos da Era da Máquina a Vapor e do Aço, que vai de 42 a 97. O terceiro, né, vai ser o da eletricidade, a terceira onda, quando a trefa seria a onda, certo? Aí você vai ter a eletricidade e a química, indústria farmacêutica, também os motores, e a partir de 1950, as questões dos motores a jato e tudo mais. Como é que interpreta tuas questões? Tipo, não sei por onde começar. Beleza. Vamos procurar naquela lista. Deixa eu abrir aqui o meu Classroom, certo? Vamos procurar aquela listinha que eu mandei para vocês. Algumas questões para a gente trabalhar em cima disso. Gente, olha só. Primeiro passo é o texto. O texto da questão, ele vai fazer um recorte histórico para vocês, certo? Então, o primeiro passo é ler o texto da questão, certo? Segundo passo. O segundo passo da questão é exatamente você ver o que está sendo perguntado, ok? Essa pergunta, ela vai ser, no caso, uma pergunta sobre o contexto ou uma pergunta sobre algo específico, muito direto dentro daquele assunto, certo?
Então, vamos ver aqui. Vamos pegar aqui o nome B. Aqui estava mais fácil. Então, cadê? Surgiu um... Será que é um novo seguidor? Será que eu ganhei bits? Acho que foi um novo seguidor. Isso, da vizinha. A resposta pode estar no texto, depende muito da pergunta do Duolinga. A mulher do Duolingo, né? A ideia é que você procure saber interpretar o que é que ele está falando ali naquele texto. No caso de geografia e história, você tem que apurar o seguinte. Qual é o tema desse texto? É porque eu não sei quem é. Milena. Sim, Milena, beleza. Minha ABCdista linda. Então, olha só, vamos aqui então. O primeiro passo é você saber o que é que ele vai querer dali, entendeu? Deixa eu ver aqui, copy, show dúvidas, protocolo, cadê a lista de questões, velho? Tweet, protocolo aqui, outro. Oi, Anjo. Aqui, ó. Certo. Tá bom, obrigado. Ia treinar, isso aqui, essa lista tá antiga, velho. As questões de globalização são interpretativas? São, mas perceba o seguinte. Dentro do contexto de globalização, você vai ter alguns aspectos. Deixa eu botar aqui um site logo. Pronto. Vou botar aqui. Você vai ter algum recorte ou palavras-chave que vão orientar você sobre o que ele está querendo falar ali. Certo? Deixa eu fechar aqui. Gente, esse site é gratuito, tá? Claro, vocês não vão encontrar as respostas diretamente, você pode fazer uma inscrição gratuita, mas também você pode copiar e colar a resposta e você vai encontrar com alguma... Eu não postei não foi, doido? Beleza, boy. Beleza, eu posto já. Não, se não tá no B, também não tá no A, não. Vamos ver aqui o seguinte. Indústria. Vamos ver aqui indústria. Pronto, capitalismo e globalização, tá? Fecha por fora aí, pode fechar por fora, eu chamo na hora. Se eu precisar, eu dou uns gritos aí. Pronto. Outra coisa, gente, sempre peguem questões tipo 2015 para cá, certo? Por exemplo, vamos pegar aqui essa questão 2013 do Enem. Gira. Puxa agora. Não, girou para lá. Puxa agora. Vá, que eu deixo que eu ajeito aí. Vamos pegar esse Enem 2015 aqui também. Questão do Enem 2015 e Enem 2016. Esse aqui é legal. Pronto. Esse aqui é bem legal. Vamos lá. Pronto, vamos começar aqui por essa de 2016. A mundialização introduz o aumento da produtividade do trabalho sem acumulação de capital, justamente pelo caráter divisível da forma técnica molecular digital, do que resulta a permanência da má distribuição da renda. Professor, não entendi nada, mas se você catar aqui algumas palavras-chave nesse contexto, você vai lembrar de algumas coisinhas, como, vamos ver, a mundialização então é a globalização, ok. Aumento da produtividade do trabalho, sem acumulação de capital, ou seja, você aumentou o trabalho, mas não aumentou a renda dessas pessoas. Caráter divisível da forma técnica. Gente, caráter divisível com globalização, divisão internacional do trabalho, que resulta a permanência da má distribuição de renda. Então, aqui ele está falando de uma má distribuição de renda no mundo, disparidades socioeconômicas, exatamente, muito bem, Ramon, e aí também dessa divisão internacional. Exemplificando mais uma vez, os vendedores de refrigerante às portas dos estádios, que viram sua produtividade aumentar graças ao just-in-time dos fabricantes e distribuidores de bebidas. Mas para realizar o valor de tais mercadorias, a forma de trabalho dos vendedores é mais primitiva. Ou seja,
ele vai na distribuidora, ele vai comprar o produto num valor mais barato, de acordo com o período, porque às vezes esse produto, por seguir esse modelo de just in time, ele pode aumentar ou não, ok? E aí, a partir disso, qual é a forma primitiva de um vendedor ambulante? Como é que a galera vende água na rua, gente? Como é que o cara vende água na rua? E aí? O cara vai vender água na rua, o quê? Com um pedaço de isopor embaixo do braço, ou às vezes um balde cheio de gelo, carregando e dizendo assim, ó, água, água, água. Né? Falando em água, aproveita aí, pegue sua água, dê um grito aí e diga, mãe, faça uma pipoca. Então, quando ele diz que o trabalhador ele ganha mais dinheiro, mas para ele ganhar mais dinheiro, ele vai ter que se expor. Perdeu alguma coisa muito importante? Não, meu querido. Só o boa tarde e a oração aqui. Fora isso, a gente está começando o negócio a pegar fogo agora. Então, os aspectos destacados no texto afetam diretamente questões como emprego e renda, sendo possível explicar essas transformações pelo. Vamos lá. Existem algumas pistas aqui, como por exemplo, just in time. Quando eu falo de just in time, eu estou falando de que modelo produtivo? De que estratégia de produção? Toyotismo. Muito bem, Toyotismo. Certo? Em algum momento ele citou bancos, né? Isso é feito por pedido. Então, just in time é Toyotismo, a demanda. Muito bem. Então, em algum momento ele falou de crises bancárias? Não, ele está falando do quê? Do emprego e a fragilidade do emprego. E ele está falando da má distribuição da renda. Ok? Então, o primeiro item não é crise bancária e fortalecimento capital. Não, lembre-se. Ó aqui o recorte. Emprego e renda. Recorte da pergunta. Pergunta. Pistas. Quais são as pistas? Just in time. Distribuidora de bebidas. Trabalhador primitivo. Sem acumulação de capital. Sem acumulação de capital. A inovação toyotista e a regulamentação do trabalho formal. Vamos ver. Inovação toyotista, produção por demanda, tá ok? Tá. Regularização do trabalho formal. O trabalhador ambulante aqui, de maneira primitiva, ele é um trabalhador formal ou informal? Formal. Trabalhador formal, beleza. Ele é um trabalhador formal. Beleza. Então, informal, desculpe. Ele é um trabalhador informal, exatamente. Ele é um trabalhador informal. Mas para ele ter um seguro, para ele ter um trabalho mais seguro, para ele ter uma renda mais segura, é porque eu errei, foi mal, eu errei, eu pensei à frente. Ele precisa ter o trabalho o quê? Formal. Ele precisa ter o trabalho formal. Ok? Ou seja, o trabalhador informal, normalmente ele vai utilizar a sua força de trabalho. Apesar de que o produto que ele vai vender é algo que vai vir das indústrias com as estratégias toyotistas. Vamos ver os outros aqui. Impacto da tecnologia. Ele não citou os impactos da tecnologia. As modificações na estrutura produtiva. Beleza. Mas perceba que tem aqui, ó, consequentemente, né, a sequência aqui, emprego e renda. Então, as modificações na estrutura produtiva ele não tem a ver com a renda, como ele falou aqui no texto. Então, perceba, você tem que unir texto, contexto e o conhecimento. Qual é o conhecimento aqui? Divisão Internacional do Trabalho, modos de produção. Isso, exatamente. Regularização do trabalho formal foi a segunda coisa que ele falou no texto. Muito bem, exatamente. Olha aí como é feita a leitura. Isso, exatamente, Lima, exatamente. Diminuição do tempo de trabalho? Não, gente, um trabalhador informal vai passar muito tempo ou pouco tempo trabalhando. Se ele passa pouco tempo trabalhando, ele vai ter que fazer o quê? Vai ter pouco dinheiro, ele vai ter que trabalhar mais. Pegue os streamers, por exemplo. A maioria dos streamers, eles produzem conteúdos 6 horas por dia. Mas, além disso, ele vai ter que ter o seu trabalho de edição e tudo mais diariamente. Então, não são 6 horas de trabalho. São muito mais, 10, 12 horas de trabalho. Entendeu? Então, nós temos aqui, que seria a letra B. Vou pegar aqui mais 2 exemplos para a gente seguir o conteúdo. Disneylândia. Música aqui do Titãs. Multinacionais japonesas instalam empresas em Hong Kong.
e produzem com matéria-prima brasileira para competir no mercado americano. Pilhas americanas alimentam eletrodomésticos ingleses na Nova Guiné. Gasolina árabe alimenta automóveis americanos na África do Sul. Crianças iraquianas fugidas da guerra não obtêm visto no consulado americano do Egito para entrarem na Disneylândia. Então perceba que aqui quais são as pistas, né? Isso, muito bem, Ramon. Gostei aí da sua fala aí. Exatamente, a resposta certa é a B. A resposta certa aqui é a B, tá? Vamos aqui então. Na canção, ressalta-se a coexistência no contexto internacional da atual, né, das seguintes situações. Acirramento do controle alfandegário e o estímulo ao capital especulativo? Não, o que é que ele está falando aqui? Divisão internacional do trabalho, as multinacionais e o que cada país vai produzir, certo? O consumo internacional, que também faz parte da divisão internacional do trabalho, e a questão da mobilidade urbana, que apesar de termos, né, isso. Então, apesar de nós termos meios de transporte cada vez mais eficientes que transportam cada vez mais pessoas, as barreiras alfandegárias, as barreiras de controle aduaneiro é muito grande. Multinacional é globalização? É globalização. Mas ele também está inserido de divisão internacional do trabalho. Lembre-se, divisão internacional do trabalho é um braço da globalização. A globalização ela foi aumentando, as revoluções industriais foram evoluindo e as próprias indústrias perceberam que para elas terem um crescimento econômico, ela não podia ficar mais presa ao seu país. Por isso que as multinacionais japonesas vão recorrer a Hong Kong. Ele vai pegar o quê? Vai pegar a mão de obra barata. Mas aí ele precisa de matéria-prima. Aí ele vai recorrer a quem? Ao Brasil. Por que ele vai utilizar essas estratégias? Porque ele quer competir com a marca norte-americana que se instalou no México e pega matéria-prima africana. Pilhas americanas alimentam eletrodomésticos ingleses que são feitos na Nova Guiné. Aí você vai e abre o seu Google Maps e aí você vai perceber que a Nova Guiné, vamos lá, carrega aqui pra gente. Esse meu Google Chrome, ele tá um cocô, porque eu tenho que digitar 2 vezes a mesma pesquisa, porque ele não carrega na primeira. Pronto, tá aqui, ó. Então a Nova Guiné fica onde? Na Oceania. Professor, então o cara sai dos Estados Unidos, manda para a Inglaterra, da Inglaterra para Nova Guiné, exatamente. Ou seja, uma produção em escala mundial. Uma produção em escala mundial, nós vamos ter aí, né, toda essa distribuição, e o nome dessa distribuição da produção e do consumo é chamado de Divisão Internacional do Trabalho. Beleza? E essa Divisão Internacional do Trabalho aprofundou a globalização. Então perceba, gente, está tudo interligado. Deixa eu até voltar aqui, ó. Aqui para o slide. Olha como é que está aqui, ó. As revoluções industriais foram responsáveis pela evolução da globalização e da própria DIT. Por quê, professor? Por quê? Vamos ver aqui, ó. Deixa eu botar aqui um desenho bem bacaninho para vocês aqui. Ó, preste muita atenção agora. Ó. Mapa mundi revoluções industriais. Fitossanitária, beleza. Barreiras fitossanitárias são aquelas barreiras que vão procurar, né, impedir o transporte de agentes biológicos, desde vírus e bactérias até animais e plantas. Entendeu? Então, por exemplo, se você for viajar daqui para os Estados Unidos e você quiser levar uma buchada, não pode. Por quê? Porque ele não entra dentro dos aspectos fitossanitários.
Ah, eu quero levar essa planta para lá. E você vai ter que pedir. Você vai ter que pedir uma permissão. Isso, exatamente. Você vai ter que pedir uma permissão para poder transportar essa planta, entendeu? Isso, é uma atitude protecionista, mas em um nível mais biológico, entendeu? Por exemplo, Covid. O que é que o pessoal fez? Inicialmente, galera que esteve em tais países, por favor, não entre aqui. Tu vai trazer mazela. Vá pro seu canto. Socorro, tá travando tudo. O computador tá mais lento. Socorro. Nossa senhora, socorro. Boy, eu tô usando um mouse em câmera lenta aqui. Vocês têm noção. Pronto. Pronto. Ó aqui. Então aqui, ó, você tem os países emergentes e os países não emergentes, né? Você tem os países que eram antigos polos industriais e você tem os países que são novos polos industriais. Então perceba, Canadá, Estados Unidos, a Europa Ocidental, Rússia, Japão, Austrália eram antigos polos industriais. O que é que eles fizeram, seguindo a ideia da música? Migraram para outros países, Brasil, Índia, China, Nova Zelândia, África do Sul, que é secundário, países do leste europeu, países do Oriente Médio. Então, esses países são secundários. Vamos fazer aqui. Na canção, ressalta essa coexistência no contexto nacional das seguintes situações: acirramento do controle alfandegário e estímulo ao capital especulativo. Vamos ver. Ampliação das trocas econômicas e seletividade dos fluxos populacionais. Vou postar assim, Sofia, a ideia é que quando terminar aqui essa live aqui, aí eu jogo para lá, tá? Intensificação do controle informacional. Não, gente, ele está falando de produção, ele está falando de gerar dinheiro, então deixa isso para lá. Aumento da circulação mercantil pode ser, e desregulamentação do sistema financeiro, ele não está falando sobre isso. Lembre-se que na terceira parte da música aqui ele está falando de pessoas, crianças iraquianas. Expansão do protecionismo comercial e descaracterização das identidades nacionais. Seria uma boa, porém não. Porque ele não está falando sobre protecionismo comercial. Ele está falando sobre ampliação comercial. O Brasil ele não consegue competir com as multinacionais japonesas. Então, como é que ele vai competir? Com a matéria-prima. Então, aqui a resposta é a letra B. Por que a seletividade dos fluxos populacionais? Porque a criança que está fugindo de uma guerra não obteve visto no Egito para entrar nos Estados Unidos. Entendeu? Aí, meu amigo, fica difícil para ele. Porque ele não foi um escolhido. Ficou claro isso aí? Vamos embora. Então, a letra B, exatamente. Novamente aqui, outra questão fácil. As mais fáceis que tem é a questão do Enem, tá? Um carro esportivo é financiado pelo Japão. Vou pegar aqui uma Toyota, uma Hilux. Foi projetado na Itália e montado em Indiana, Estados Unidos, no México e na França, usando os mais avançados componentes eletrônicos. Uma Hilux, uma L200, Mitsubishi L200, Triton. Pronto. Usando os mais avançados componentes eletrônicos que foram inventados nos Estados Unidos, Nova Jersey, e fabricados na Coreia. A campanha publicitária desenvolvida na Inglaterra, filmada no Canadá, e as edições e as cópias feitas em Nova York para serem veiculadas pelo mundo todo. Teias globais disfarçam-se com o uniforme nacional que lhe for mais conveniente. Eu tiro o David Beckham, eu boto o Neymar.
Eu tiro o Neymar e eu boto o Xi Jinping. Tiro o Xi Jinping e eu boto a Moana. Pronto. Aquilo que for mais conveniente para cada nação. A viabilidade do processo de produção ilustrado pelo texto pressupõe o uso de linhas de montagem e informação de estoques? Não. Empresas burocráticas e a mão de obra barata? Não. Controle estatal e a infraestrutura consolidada? Não. Organização em rede e a tecnologia de informação. Muito bem, exatamente. É a letra D. Ok? Por quê, pessoal? Perceba. Ele disse que o carro é financiado pelo Japão. Dinheiro. Faz o Pix. Pagou os engenheiros na Itália. Os engenheiros da Itália mandam todo o croquis, o projeto, para os Estados Unidos, para o México e para a França. Então eles vão receber um e-mail e o Pix. Usando o mais avançado componente eletrônico que foi inventado nos Estados Unidos, mas que foi montado por BTS lá na Coreia. A campanha publicitária vai ser feita na Inglaterra pelo Mr. Bean, pelo Manchester United e os seus jogadores falidos, que vai ser filmado no Canadá e suas belas paisagens, a L200 Triton pulando a lama e tudo mais, né? E aí ele vai mandar essa propaganda editada para todos os outros países. E aí você tem como resposta a letra D. D de Daniel. O lindo da cabeça de papel. Beleza? Tudo claro, tudo maravilhoso, tudo lindo. Humilde. Então vamos lá. Isso é maravilhoso. Maravilhosos. Vocês são tops. Certo? Agora vamos aqui. Vamos dar continuidade aqui. É nesse momento que o computador trava, o computador pira. Pronto, aqui. Vamos ver aqui o que foi que a gente já falou. Vamos riscando aqui. D de Daniel, D de Deus. Né? É quase a mesma coisa. Eu sou um representante divino dele. Para cá. Vamos lá. Falamos de revoluções industriais. Sim. Consumo, produção e o modelo de chupetinha. Sim. Valeu. PHV Master. Deve ser um dos meus alunos tops que ficam jogando durante a aula, mas prestando atenção. Apesar de contraditório a fala. Vamos lá, já falamos aqui desses 3 tópicos. Ok. Vamos fazer aqui um... Pedro, mas qual Pedro, meu amigo? Porque pensa no nome que é comum. É Pedro, João. São nomes comuns. Não desmerecendo o nome Pedro, tá? É porque tem que ter outros nomes. Pedro o quê? Entendeu? Pedro Antônio. Pedro Vitor. Luiz Pedro. Pedro Albuquerque. Você não é um aluno exemplar. Você é maravilhoso, Ramon. Você é maravilhoso, cara. Eita, aí sim, viu? Bateu na mesa e disse o nome. Grande Pedrão. E aí, Pedrão? Pronto, Ramon, no teu nível aí, ó. Valeu, Pedrão. Galera, olha só. Mas se bem que parando para pensar, acho que eu só tenho 2 ou 3 Pedros no nome. Vamos aqui então. Agora vamos falar um pouquinho sobre as conferências ambientais. Né? Vou falar aqui um pouquinho sobre as conferências ambientais. Vamos lá. As conferências ambientais elas foram criadas por quê? Porque a Revolução Industrial estava avançando demais, o pessoal estava comendo demais, a galera estava produzindo demais, e eles começaram a perceber que, por muito tempo, estava rolando alguns problemas relacionados
a poluição. Tipo, será que todas essas fumaças, essa galera doente aí, tem uma relação? Será que o fato das cidades estarem mais quentes tem a ver com essa grande quantidade de fábricas que nós temos aqui? Então, em 1972, em Estocolmo, foi feita uma conferência, ok? E nessa conferência foram estabelecidos alguns acordos que seriam propostos para serem estudados e propostos 20 anos depois, sobre os impactos que as revoluções industriais estavam causando. E aí nós chegamos, né, na conferência de Rio 92 ou Eco 92. E isso, eles perceberam que o ritmo de produção industrial não ia causar só um colapso econômico, ele iria causar um colapso ambiental, socioambiental, que as camadas mais pobres da sociedade, elas estavam morrendo e que a expectativa de vida não evoluíam tal qual as camadas um pouco mais ricas. Porque eles estavam tendo suas águas poluídas, estavam tendo seus mortes por calor e fome, diante de um sistema que só crescia a economia. Então, a partir disso, foi feito em Estocolmo, em 1972, alguns estudos que foram apresentados e outros que seriam, né, trazidos alguns anos depois sobre toda essa classificação, certo? Sobre o meio ambiente. Olha só. Eita, ficou ali. Ali era para ter digitado o texto e ele não digitou na hora, ó, eu digito para vocês. 20 anos depois da Conferência de Estocolmo, vai ser criada a Conferência Rio 92, certo? A Rio 92 ela vai trazer algumas propostas relacionadas à redução da emissão de gases poluentes. Um pouco antes disso, de 1992, já haviam sido feitas algumas conferências e estudos relacionados à emissão de clorofluorcarboneto, popularmente conhecido como CFC, gás esse que era utilizado para fazer a compressão do líquido, né, e resfriamento do líquido e tudo mais. Qual era o problema? Você ia passar o seu Rexona embaixo da axila para tirar, né, a suvaqueira. O que acontecia? Você liberava não só o desodorante que vai se fixar na pele, mas parte do gás que fazia a compressão voava para a atmosfera, criando então o buraco da camada de ozônio, ok? Além disso, foi percebido um aumento da temperatura média em nível global e dessa forma, né? Olha aí que maravilha, show, topzera, muito bem. Mas além disso, outros gases também chamaram atenção em sua grande quantidade, como o monóxido de carbono, CO, dióxido de carbono, CO2, ou conhecido popularmente como gás carbônico, além dos derivados de enxofre e os derivados de nitrogênio. Qual o problema? Os derivados de carbono, enxofre e nitrogênio, juntos com a água, formavam as chuvas ácidas. Entendeu? Formavam chuvas ácidas. Oxi, eu. Todos nós aqui, boy. Entendeu? Um cara maravilhoso. Né? Exatamente. Taxado. Eita, não, peraí. Mandei errado, faltou o tá. Taxado. Pronto. Agora sim. Taxado. Vamos ver o tá aqui, para mandar aqui. Essa figurinha aqui, vou mandar aqui. Pronto, isso aqui. Só porque tá gravando? Não, Deus me livre. Eu gosto dele, gosto dele. Gosto dele, vocês que dão trabalho. Então, sim, em 1992 foi criada, a partir desses estudos sobre os gases, algumas estratégias para reduzir o gás carbônico. Dentre essas estratégias, a principal foi estratégias para diminuir o uso de meios de transporte individual, como carros e motos,
e melhorar os sistemas de transporte público, como ônibus e principalmente os metrôs. A partir disso é que vai ser feito. A partir disso é que vai ser feito, né, os estudos e os incentivos para que outros países passassem a investir mais no transporte público. Após o Rio 92, vai surgir uma nova conferência chamada Protocolo de Kyoto. O Protocolo de Kyoto ele vai ser uma reunião emergencial criada em 1997 para serem firmados acordos de redução de gás carbônico. O que é que acontece? Alguns países não assinaram essas metas. Entre eles, nós destacamos os Estados Unidos e o Canadá, certo? Por exemplo, o Canadá ele renunciou ao protocolo. Os Estados Unidos disse, um dia eu assino. Os países que estão em verde, no caso os países europeus, eles fizeram metas de redução. Eles assinaram um acordo de redução e criaram metas, estabeleceram metas para reduzir exatamente isso aí. Isso, exatamente. Já os países com um verdinho mais claro, eles assinaram e disseram, beleza, a gente vai se esforçar para fazer, mas não garanto nada. Os países que estão aí em preto, no caso, eles não assinaram o protocolo, certo? E os que estão em roxo, no caso a Rússia, assim como o Japão e a Nova Zelândia e a Nova Guiné, eles não tinham metas. Tipo, um dia quem sabe, né? Um dia a gente atinge. Eles foram fazendo ali o meia boca, mas aí depois chutaram a bola e disseram, não, quero saber disso não, um dia eu faço o resto. Qual era a ideia, né? A ideia era exatamente reduzir a emissão de gases e, com o passar do tempo, reduzir o uso de combustíveis fósseis, assim como de cimento, responsáveis pelo concreto. Por que o cimento e por que o concreto? Porque o cimento e o concreto, que é a principal matéria-prima utilizada para a construção civil de grandes centros urbanos, ele é responsável por armazenar calor, o que colabora com o aumento da concentração de calor e o fenômeno chamado de ilhas de calor, né? Na parte laranja não foi que eles ratificaram e não assinaram. Peraí, laranja, Estados Unidos. Os Estados Unidos ele ratificou, eles assinaram, dizem assim, eu, Estados Unidos da América, estou ciente que criaram o protocolo de Kyoto. Beleza, aí segunda página. Você vai ratificar o protocolo de Kyoto estabelecendo metas. Aí ele, não, essa página aqui eu assino depois. Aí terceira página. Você se compromete a criar metas para que no Rio Mais 10, em 2012, você apresente resultados. Aí eles disseram, não, eu vou assinar só a primeira folha, o restante eu deixo para lá. O Canadá, ele assinou a primeira, assinou a segunda, assinou a terceira. Mas aí depois ele disse, ei, deixa eu ver esse papel aí. Aí quando eles deram o papel de volta, ele rasgou. Certo? Os que estão em preto, aqui, no caso deixa eu lembrar aqui quais são. Afeganistão, certo? Paquistão, Afeganistão, certo? O Afeganistão não assinou. Aqui, deixa eu lembrar agora qual é o país aqui. Sudão, Chad, não sei se é o Chad aqui, posso estar errado, certo? Então perceba que a maior parte dos países subdesenvolvidos, eles assinaram com metas que não foram bem estabelecidas. Tipo, olha, nós vamos reduzir. A gente não sabe como, nem quando, mas vamos reduzir. Os principais países foram os países europeus. A União Europeia, os países do leste europeu, os países da zona do euro e tudo mais. Meu querido, aqui, no caso, Mariana, né? Eu não sei se é o Sudão do Sul, porque como foi em 92, ou quer dizer, 97, a assinatura desse acordo, ainda não tinha estabelecido o Sudão do Sul. Então é abaixo do Sudão do Sul. Entendeu? Não é Mariana, não? Marina? Marília? Quem é Duolingo? Poderia ser Duolipa, né? Aí vai ser famoso.
Não é não, Marina? Não sei, deixa eu ver. Eu tenho que rever o chat todinho aqui, velho. Sério, vocês não querem me ajudar, não. Lembre-se que eu sou um velho, eu sou Milena, exato. Não, ixi, Milena, foi mal, boy, foi mal. Desculpa aí, desculpa, Milena. Eu entendi agora o porquê você teve a raiva, verdade. Foi mal. Coração especial aí pra você. Ó. Então, não, porque a Dua Lipa não falou com o Luva de Pedreiro. Se ela tivesse aqui falando comigo, entendeu? Ia ser super famoso. Fosse Casimiro aqui, jogando minha live aí pra quem quiser saber de geografia aqui e tal. Aí ia ser super famoso. Mas aí só ia ter essa live, outra live daqui a uns 2 meses. Aí não faz sucesso. Mas vamos lá, vamos rezar aqui por vocês. Então, gente, o protocolo de Kyoto, redução dos gases de carbono. Por que reduzir os gases de carbono, professor? Por que diabo eu vou reduzir isso aí? É muito simples, gente. Alguns problemas que são relacionados com a emissão de gases de carbono. Vou relacionar aqui para vocês, vou puxar aqui algumas coisinhas para poder mostrar a vocês o seguinte. Existem alguns problemas ambientais climáticos urbanos que acontecem nas grandes cidades, ok? Que acontecem nas grandes cidades. Quais são eles? Ilha de calor, né? As ilhas de calor, elas são modificações climáticas, são fenômenos climáticos chamados de microclimáticos, porque as áreas construídas, elas tendem a reproduzir, né, uma temperatura muito mais quente na região, certo? Essas regiões onde vai ocorrer as chamadas ilhas de calor, elas têm grande número de construções. Exatamente por apresentarem uma grande quantidade de construções, elas vão apresentar uma elevação da temperatura local, se comparada às áreas próximas, como subúrbios e as zonas rurais. Subúrbio, gente, para quem não sabe, é aquele condomínio fechado na beira da cidade, quase que chegando ali, tipo, já limite com, pronto, é lá, certo? Por exemplo, Fazenda Real lá em Macaíba, é subúrbio. Galera do Alphaville, subúrbio, porque eles estão numa área muito mais afastada, entendeu? Talvez o quarto, a casa não, né? Mas o quarto de vocês deve ser algo nesse nível aí. Então vamos lá, ilhas de calor, bota logo aqui. Pronto. Aqui você tem um fenômeno que explica melhorzinho aqui também para vocês. Então a ilha de calor nada mais é do que a concentração. Aí você lembra que quando a gente mostrou o protocolo de Kyoto, ele falou sobre a redução do cimento e do concreto, como eu estava mostrando para vocês ali. O que é que acontece? O cimento e o concreto, eles são concentradores de calor. Então, quanto mais for construída uma região, quanto maior for a área construída da região, mais quente ela será. E quanto mais arborizada for essa região, menos quente ela será. Basta você ver o seguinte, você está no Parque das Dunas, você vai ter uma sensação térmica. Você foi para o Alecrim, você vai ter outra sensação térmica, totalmente diferente, certo? Totalmente diferente. Chega. Computador, me ajude. Em nome de Jesus. Estamos quase chegando no fim, gente. Quase chegando no fim já. Aguenta aí, aguenta aí. Vamos lá. Então isso aqui vai ser a ilha de calor, ou seja, concentração de calor nas grandes cidades, causadas exatamente pelo excesso de construção e uso de cimento. Ok? E o uso do cimento. Espero que tenha ficado claro isso aí para vocês. Certo? Um outro fenômeno muito comum, resultado da Revolução Industrial, resultado do avanço, né, da poluição, dos gases poluentes,
exatamente a chamada chuva ácida, ok? Chuvas ácidas. As chuvas ácidas, elas são causadas exatamente pela combinação da água com gases poluentes, tais quais o enxofre e o nitrogênio. A mistura de enxofre e nitrogênio com a água vai formar o H2SO4, certo? Que no caso vai ser o ácido sulfuroso, e o HNO3, que no caso seria ácido nítrico ou ácido nitroso. Não estou bem lembrado agora, tá? Com relação às nomenclaturas, tá, gente? Eu me lembro que tem uma charge que mostra uma pessoa em Goiânia, eu acho, e que mostra a pessoa falando que friozinho. Aí ela tem uma expressão feliz. Aí aparece atrás ela preocupada com as mudanças climáticas, porque elas podem ser maléficas, exatamente. Perceba o seguinte agora. Tivemos essa chuva e a queda de temperaturas. Para nós, classe média, temos aí nossas casas, temos aí nossas moradias, o friozinho e excesso de chuva é bom. Mas, no momento em que nós começamos, né, a perceber e ver todos os problemas causados por esse excesso de chuva, pessoas que vão perder suas casas, pessoas que vão perder tudo que eles construíram, alugaram e tudo mais, nós percebemos que esse excesso de chuva e essas quedas de temperatura, elas vão prejudicar muito mais do que vão trazer os benefícios. Quando a gente fala daqui, entendeu? Quando a gente fala daqui da nossa região. Pronto, aqui, gente, olha só que top, velho. Esse resumo aqui, olha só. And the woman to hill, on the hope. Bom, olha só. Então você tem o seguinte, as fábricas, assim como os carros, vão liberar os gases, né, os óxidos de nitrogênio e os óxidos de enxofre. Esses óxidos, eles irão se misturar com a água e formar ácidos. Não, acho que foi só eu que fez uma cantoria, deve ter travado, mas não sei. E aí o que vai acontecer? Esses ácidos, eles vão trazer impactos na própria floresta. Ok? Elas vão impactar os rios e lagos, matando, por exemplo, pequenas bactérias, as cianobactérias, as algas e tudo mais, que são responsáveis pela manutenção do oxigênio na região. Isso. O pH ele vai ficar mais baixo. E aí pequenos organismos e depois os grandes organismos vão ser afetados. Ok? Perfeito, perfeito. Uma outra situação é a chamada inversão térmica. A inversão térmica também está relacionado com a ilha de calor e está relacionado com as chuvas ácidas, porque a inversão térmica é exatamente quando você vai ter uma concentração de poluição e essa concentração de poluição impede que o ar quente e o ar frio circulem. Então você vai ter que, em períodos de inverno, a tendência de ficar mais frio do que o normal e durante o verão ele fique mais quente que o normal. Certo? A circulação normal, deixa eu pegar esse aqui é uma imagem muito boa. A ideia é que o ar quente ele vai subindo e lá em cima ele resfria. Mas se você tem uma barreira de ar quente formada por poluição, o ar frio ele fica preso na cidade. O ar quente vai estar guardado lá em cima. O que impede duas coisas: que o ar frio se renove e que o ar ele circule. A poluição ela tende a ficar presa, porque o ar frio ele vai jogar, ele é mais pesado, ele bota a poluição mais para baixo. O que aumenta não só as crises de poluição, mas ele também aumenta a sensação de frio. E aí vamos àquilo que a gente estava falando antes,
sobre como essas mudanças climáticas afetam as sociedades mais frágeis. Que porcaria, velho. Ah, agora sim. E, ó, gente, e se a gente fala de sociedades mais frágeis, a gente pode pegar desde o morador de rua e dos animais que moram em rua, até mesmo as bactérias e micro-organismos e as próprias florestas, que também são frágeis. Né? Então, você vai afetar não só os ecossistemas, mas você também irá afetar a humanidade de maneira geral. E aí você vai ter a concentração de poluição, a concentração de problemas relacionados. Não tinha aquele que a poluição não sobe e fica quente? É exatamente esse, Milena. É a inversão térmica. O ar frio ele fica preso. Com o passar do tempo, ele vai ficando quente. Aí, resultado, no período de inverno, ele não vai ficar frio, ele fica quente. Entendeu? Olha aí, Caião, né, boy? Isso é uma barreira de poluentes que impede a luz do sol e do ar quente subir. Consequentemente, o ar quente fica frio, porque ele vai ficar lá parado. Exatamente. Muito bem. Então, perceba, o ar quente era para circular, ele não circula, ele vai esfriando, ok? Mas, ao mesmo tempo, ele está ficando mais poluído. A concentração de poluição aumenta. Resultado, crises de bronquite. Se a gente, com essa chuva e esse friozinho, tá uma chuva de gente com o nariz entupido dentro de sala de aula, tu imagina em cidades que estão extremamente poluídas. Entendeu? Ele varia com o clima da região. Exatamente. Exatamente. Ele varia com o clima da região. Ok? Então, vamos ver agora se chegamos aqui nos finalmente. Tá? Gente, isso aqui é a live. Aí, hoje à noite eu vou terminar de gravar e editar o vídeo, que não é da live, que é só sobre esse conteúdo aí, que era o conteúdo que eu não terminei de explicar do livro, e a gente finaliza. Tá? Então, vamos lá. Falamos das conferências do aquecimento global e do CO2. Ok. Problemas do crescimento urbano e o protocolo de Kyoto, falamos também. E agora vamos à última parte, que eu quero fazer em 10 minutinhos essa última parte. Vamos lá. Protocolo de Kyoto, check. Protocolo de Kyoto, check. Para cair para diferenciar as conferências, não, Milena. E se eu for cobrar é Kyoto, Rio 92, porque a gente vai ter essas metas, os objetivos do milênio, que eu vou estar explicando agora para vocês, tá? E essa relação aqui com o aquecimento global, tudo mais, tá? Pronto. Gente, falamos de problemas. Eu tenho uma dúvida sobre os tratados e conferências. A ONU teve influência nesses tratados em relação ao ambiente? Teve porque as conferências elas são organizadas pelo PNUD, que é o Painel das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas, certo? Não, para o desenvolvimento. PNUD é o de desenvolvimento, certo? Que é o Painel das Nações Unidas para o Desenvolvimento. É consequência da Rio 92, sim. Porque foi toda uma sequência, né? Nós tivemos toda uma sequência aqui, deixa eu botar aqui. PNUD. PNUD vai ser o Painel Internacional para o Desenvolvimento. Esse vai estar diretamente relacionado também com isso aí. Por quê? Porque as mudanças climáticas interferem na questão do IDH, no desenvolvimento das nações. E nós vamos ter o painel de mudanças climáticas, o painel internacional sobre mudanças climáticas, que é o IPCC, lembrei agora. É o International Panel for Climate Changes, que ele também pertence à ONU. Tá? Então ele foi criado, né, o IPCC ele foi criado depois da Conferência de Estocolmo,
onde eles vão reunir vários pesquisadores para exatamente criar estudos sobre as mudanças climáticas. E a partir disso, trazer os estudos e dizer, galera, as mudanças climáticas existem e está aqui. Tome para vocês, tome na cara, receba. Entendeu? Além disso, também tem, por exemplo, a Organização de Meteorologia Mundial, nós temos o Programa das Nações Unidas para o Progresso e Paz, se eu não me engano, para o meio ambiente, minto, Progresso e Paz, é o Environmental Peace, United Nations for Environmental Peace, desculpa meu inglês terrível aqui, certo? Toda a vida eles vão vir com o UN, que é de United Nations, tá? Unicef, Unesco, todos eles vão vir com o UN. Isso. Agora vamos ao seguinte. Vamos aqui aos objetivos do milênio, ou ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou metas do milênio, tá? Eita, danado, veio com um bocado de asterisco, boy. Danado foi tu que escreveu aí, tá escrevendo palavrão, meu irmão. Isso. As Nações Unidas, vocês têm que ter ideia que as Nações Unidas ela vai servir exatamente para criar padrões, tá? Esses padrões, eles são criados exatamente para que os países sigam esse modelo, que são modelos democráticos, ok? Os 7 desenvolvimentos para os objetivos sustentáveis, eles foram metas criadas a partir do Rio mais 10, ou foi do Rio mais 20, mais ou menos ali em 2012, onde a ideia é que 10 anos depois, no caso seria esse ano, fossem mostrados, tá, um pacto global, fossem mostrados os resultados, onde eles estabeleceram uma meta para ser atingida até 2030. São 17 metas que começariam em 2013. Então, a cada ano você tem uma meta a ser atingida. Então, são 17 metas. Cada meta é para um ano específico. E as metas são redução da pobreza, fome zero, saúde e bem-estar, educação, qualidade, igualdade de gênero, água potável, saneamento. Então, essas metas, ou um pacto internacional, é para que os países mais avançados eles possam ajudar os países menos avançados, mas que todos os países procurem lutar por essas metas. Aqui, por exemplo, foi 2020, tá? Então, agora, a meta desse ano, 2013, é aqui, a meta 9 e meta 10. Indústria, inovação e infraestrutura, que são como melhorar a industrialização e os avanços da indústria, fomentando a igualdade entre as nações, diminuindo os impactos ambientais, né? E aí nós temos a meta número 10, que é para o ano que vem, no caso desse ano para o ano que vem, que é a redução das desigualdades. Mas perceba, por exemplo, que muitos temas que a gente falou passam dentro disso aqui, como, por exemplo, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra mudanças climáticas, a vida na água, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes, e aí, por último, parcerias e implementações, né? Tá aqui, né? Em 2015, a ONU propôs aos seus países membros uma nova agenda de desenvolvimento sustentável para os próximos 15 anos. A Agenda 2030, composta por 17 objetivos, é um esforço conjunto de países, empresas, instituições e sociedade civil, ou seja, não são só os países das Nações Unidas, né? Então, exatamente, muito bem, Ramon. Energia limpa, também falei isso em sala com a galera aí do São José. Energia limpa não existe, porque sempre vai ter algum resíduo. Agora, o que a gente pode falar é que são energias que causam menor impacto, ou energias que sustentáveis, exatamente. Energia limpa, a gente não utiliza mais esse termo, certo? Agora, energia sustentável ou renovável, sim, certo? Porque, por exemplo, painel solar, a produção das placas fotovoltaicas irão causar impactos ambientais. A produção do aerogerador, por exemplo, o pessoal botar o parque eólico aqui nas praias do norte, vão utilizar caminhões, e o negócio é tão pesado que o caminhão vai fazer muita força, e aí vai consumir muito combustível, e aí nós vamos ter vários problemas.
Então perceba que nunca vai ser limpo. Nunca é 100% limpo. Tá? Por exemplo, o Brasil está nesse ranking aqui. Vamos ver aí qual é o ranking dos países. Certo? E quais são os principais países, né? Os países que mais chegam. Então, os principais países são a Suécia, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Noruega, Áustria, República Tcheca, Países Baixos e Estônia. Tá? E aí você tem vários outros países. O Brasil não está tão ruim, né? Apesar de algumas reduções que tivemos nos últimos anos, mas estamos caminhando para isso aí, ok? E aí, vamos, metas do milênio. Opa, problemas ambientais na metrópole, a gente falou, certo? Que é a parte de chuva ácida e ilhas de calor, já falamos aqui. E aí, por último, desenvolvimento sustentável, está dentro dos objetivos do milênio, certo? Desenvolvimento sustentável, gente, é exatamente a redução de lixos e de outros problemas que possam vir a ter a partir do... Chega. Ah, a decisão aqui, Ramon, olha aí, para você. Então, gente, olha só. Galera, então quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, a gente tem que lembrar, basicamente, chega, salva a dica. Certo? Quando a gente fala de objetivos sustentáveis, nós estamos necessariamente falando e explicando sobre algumas coisas que irão diminuir os impactos, né, ao meio ambiente, desde a geração de lixo, diminuição dos resíduos sólidos e líquidos, o saneamento básico. Então você que está assistindo isso aqui, lembre-se que a gente falou em sala de aula sobre o saneamento básico, sobre a questão do tratamento da água e como isso impacta desde as camadas mais pobres até as camadas mais ricas, ok? Então, olhem os livros de vocês, dê uma lida no capítulo todo, do que a gente trabalhou em sala está lá, dê uma olhada nos cadernos, nas anotações que eu fiz. Se você não anotou, peça para o seu colega mandar uma foto do seu caderno e aí você dá uma estudada, beleza? Então aqui a gente já está em 1h20 aqui de transmissão, a gente vai encerrando aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Vou jogar esse vídeo no YouTube, do YouTube eu jogo no Classroom e aí vocês vão ter acesso ao conteúdo, beleza? Qualquer dúvida, manda para mim lá pelo Instagram, a gente vai se conversando. Fica na paz, fica com Deus, valeu e tchau, tchau. Valeu, Lima, Nicasso, um abraço aí para todo mundo aí que esteve aí presente. Valeu, meu povo, vamos terminando aqui. Valeu, Ramon, valeu, meu querido, valeu, pessoal, um forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau. Vou jogar meu videogame agora. Valeu, Eduardo.